Dia, Sival, aguenta ou pede para chamar a mamãe. Hoje o tema vai ser: por que o palco incomoda? Por que a tua estrela incomoda? O ser humano, em geral, ele é movido ao ego, à satisfação, né, ao sentimento, ao poder, à vitória, e nem sempre estamos preparados para vencer, certo? Porque a gente perde muito para um dia a gente vencer, entendeu? A gente perde muito. Então, assim, poucas pessoas brilham mais rápido, né? E outras demoram, né? Então, assim, através disso, tem muitas pessoas que gera um sentimento de inveja, de concorrência, de importunação, né? Porque a pessoa tá sentindo importunada porque a outra tá vencendo, entendeu? Então eu acho assim, a gente não precisa se preocupar com nada disso. A gente não precisa se preocupar com nada disso, porque vencer ou perder faz parte da vida, entendeu? Vencer ou perder faz parte da vida, mas tem gente que não aguenta perder e só quer vencer. Isso não existe, entendeu? Isso não existe em lugar nenhum. A gente tem que estar preparado emocionalmente, espiritualmente, para enfrentar essas adversidades, e nem sempre você vai ganhar, não. Nem sempre você vai ganhar na vida. Você vai perder muito, às vezes você perde muito para ganhar lá na frente. Infelizmente é assim. Qual a explicação disso? Não sei. Percursos da vida, né? Percalços da vida, né? E a vida, ela exige muito de você. Ela exige muita dedicação, muito estudo, muita concentração, muita seleção de pessoas. Você não pode ficar do lado só de quem fala em derrota, entendeu? Já pensou você ficar do lado de pessoas que fica só falando em desgraça e derrota? Imagina aí, você vai pra frente aonde que você vai pra frente desse jeito? Você não vai pra frente, entendeu? Então a vida é isso, a vida é os percalços, os desafios, né? A socialização, as pessoas, você está lidando com gente, né? Entendeu? Então tem muita coisa envolvida, tem concorrência, tem inveja, tem eu queria estar no teu lugar, entendeu? Então é muita coisa, infelizmente é muita coisa. Eu acho que a gente tem que crescer, né? Espiritualmente, entendeu? Se você tem fé em Deus, é uma boa causa, né? É uma boa energia, carregamento espiritual para você aguentar tudo isso. Eu acho assim que no mundo atual as pessoas se incomodam muito com as outras, entendeu? Mas não sabe a história do outro, como foi o que o outro aguentou. Às vezes o cara aguenta 10, 20 anos, sabe? 10, 20 anos perdendo, entendeu? Para ganhar lá na frente. Muita paciência, né? E muita perseverança, porque não é só o talento, cara. Não é só o talento. É uma mistura de coisa, entendeu? Às vezes a pessoa é até mais talentosa do que a outra, né? A pessoa é até mais talentosa do que a outra, mas não é o tempo, cara, é o tempo de cada um. Cada um tem seu tempo, entendeu? Então você não precisa se preocupar com isso, você precisa desatrelar disso, desapegar. Porque que o outro está ficando melhor do que você. Você tem que desapegar disso, você não tem que se preocupar com isso. Você tem que se preocupar com o seu tempo.
você tem que se desenvolver, você tem que ler os filósofos, ler história, ler tudo, ler economia, ler matemática, ler política, ler tudo. A leitura você nunca perde, porque é uma riqueza que ninguém tira de você, é a leitura. Ninguém tira de você, é a leitura. O conhecimento, a sabedoria. Aí a sabedoria vem através de quê? Da experiência, né? Das mãos calejadas, dos pés inchados, de tanto você andar, né? Você andar numa vereda cheio de espinhos e flores espinhosas. Isso você vai adquirir experiência, metaforizando, né? Então é isso, você tem que encarar a vida consciente, né, de que você vai perder, entendeu? Você vai perder. Você não vai só ganhar, você vai perder. Infelizmente é assim. Nem Deus tem essa explicação, entendeu? Porque é um processo de naturalização, natural da vida, entendeu? Então você não desista, você sempre tem que ficar persistindo, persistindo, persistindo. Mas chega uma hora que a paciência, eu sei que a paciência esgota, né? Eu falo assim, mas a paciência esgota. Todo mundo, às vezes, falta paciência com as coisas, entendeu? Então, é muito importante você ler, nem que seja uma página por dia. Leia. Porque se você olhar um livro assim de 300 páginas, você vai olhar assim, rapaz, eu vou ler um livro de 300 páginas. O seu subconsciente já se assusta, rapaz, é muita coisa para me ler. Então você vai treinando ele parceladamente, parcialmente. Uma página por dia. Você consegue ler. Consegue ler. Uma página por dia todo mundo consegue ler. Então você tem que ter essa disciplina. Outra coisa, disciplina, né? Disciplina. Disciplina é uma coisa muito importante na vida de um ser humano. A disciplina. A disciplina faz você dividir os seus horários para cada atividade, entendeu? Se você sair atropelando todos os seus horários, você nunca vai conseguir terminar uma atividade, outra atividade, outra atividade. Você sempre vai ficar atropelando. E sempre deixando o que era para terminar hoje, você vai deixando para amanhã. Entendeu? Então a disciplina é fundamental. Entendeu? Você não ser interrompido por ninguém. Você fazer a sua escala própria do dia. Do que você vai fazer. Eu faço isso, é muito importante. Então eu tenho a minha disciplina de gravar os vídeos. Eu tenho a minha disciplina de fazer meu trabalho, né, de desenho. Eu tenho todo esse cronograma. Eu pego ali um papel ali, analógico mesmo. Começo a fazer. O que eu vou fazer? 7 horas da manhã eu faço isso. 8 horas da manhã eu faço isso. 9 horas da manhã eu faço isso. Entendeu? Por que eu não anoto no celular? Porque às vezes o celular, né, descarrega. Você está num canto externo, trabalhando, o celular descarrega, aí você perdeu o foco da meada. Aí às vezes eu levo um papel. Por que às vezes eu levo? Porque às vezes o celular está carregado 100%, e nessa condição de trabalho, em determinadas condições de trabalho, eu deixo ele desligado, depois eu ligo e vejo, o que economiza a bateria. Então assim, é muito importante você ter a disciplina. Sem disciplina você vira uma bagunça. Você não consegue reorganizar os seus horários, entendeu? Você sendo uma pessoa organizada, você cumpre tarefa. Você cumprindo tarefa, você ganha satisfação. Você ganha satisfação, você ganha motivação. Você ganhando motivação, você ganha aquele ar de a tarefa cumprida, entendeu? Então tudo isso tem que ser importante na vida de uma pessoa. É a disciplina, é a organização, é um ambiente limpo, entendeu? Com pouca coisa, entendeu? Até para, como é que se diz? Não ter muita limpeza. No sentido de você ter que tirar isso e aquilo, não. Quando você for limpar, você limpa de maneira prática. Então, paredes claras, né? É muito importante, entendeu? Eu estou dizendo né? Na minha
como é que se diz? Na minha visão é assim, entendeu? E tem dado certo até hoje. Até hoje tem dado certo. Não vou abrir mão, mas é importante. Principalmente no mundo de incertezas, que a gente tem que ficar se adiantando direto, entendeu? Porque hoje você não tem mais nada certo. Hoje você não tem mais nada certo. Hoje as pessoas, quem cria o sistema são as pessoas. Não é só o governo não, são as próprias pessoas que criam o sistema. Entendeu? Então assim, é uma coisa muito importante você se adiantar para o problema. Se adiantar para o problema. É muito importante você se adiantar. Porque com a sua experiência você vai conseguir adiantar. Por quê? Porque infelizmente as pessoas não são confiáveis. Por exemplo, eu marco tal hora com fulano. Você tem que ter outra pessoa para poder, quando der um problema com ele, você já ter outra pessoa e já sair, entendeu? Para um local de trabalho, para você executar o seu trabalho. E foi o que aconteceu comigo. O carro deu prego, a recepcionista ficou doente, eu tive que arranjar outra pessoa, mas eu tinha 2 horas de antecedência. Olha só, como a gente tem que trabalhar com a imprevisibilidade, porque se você ficar acomodadão, não sei o que, tá bom demais, eu não vou, né, deixar correr, isso não funciona, galera, isso não funciona. Você tem que se antecipar aos seus problemas. Você não pode resolver os seus problemas em cima da hora, porque eles vão acumulando, vão virando combustão e vai virando uma explosão, entendeu? Aí você vai ficar no vermelho, porque pessoas não são confiáveis, o tempo, tem o trânsito, tem tudo isso, ó. Eu vou trabalhar daqui um pedaço, é 10 horas o trabalho, só que eu vou sair com 2 horas antes. Por quê? Porque 1 hora só eu vou levar de trânsito. 1 hora de trânsito aqui em Fortaleza. 1 hora de trânsito. Você entendeu como é que é o esquema? 1 hora de trânsito. Então assim, eu já sei de tudo, eu já prevenho os imprevistos, já tenho uma previsão. Prevenho não, perdão. Eu já tenho uma previsão dos imprevistos. Então eu já me antecipo para mim não ter o quê? Não ter problema. Isso é muito importante. Isso atrelado ao que? A disciplina e a experiência. Entendeu? Então a capacidade disso aí dar errado é quase zero. Não é zero porque ninguém é perfeito, né? Mas a capacidade disso aí dar errado é quase zero. Tá entendendo? Então assim, organize as suas tarefas, organize seu tempo, entendeu? Disciplina é fundamental, certo? Encontre uma motivação para viver, encontre uma justificativa, encontre um propósito, entendeu? Encontre se você encontrar um justificativo, você vai se empenhar a fazer determinada atividade. Se você não encontrar justificativo, você sempre vai ficar, sabe o quê? Desmotivado. E é verdade mesmo. Você sempre vai ficar desmotivado. Você não pode ficar desmotivado. Você tem que ficar incentivado a fazer atividades novas, né? Você pluralizar as atividades, para você não ficar na mesmice. Se você for autônomo, claro, né? Se você for CLT, aí você vai ter que penar, meu amigo, porque para você sair do emprego, você vai ter que reconfigurar o seu cérebro, né? Porque o seu cérebro está atrelado. Não, eu quero um emprego, eu quero um emprego, eu quero um emprego. Você vai ter que reconfigurar o seu cérebro e você vai ter que pagar o preço, cara. Você vai ter que pagar o preço. Não tem outro jeito. Entendeu? Então, se antecipar aos imprevistos que você já conhece. Primeira coisa, você tem que conhecer os seus imprevistos para você se antecipar. Entendeu? Outra coisa, se relacionar com boas pessoas. Pessoas com energia positiva. Pessoas com energia negativa já tem muito, você não pode perder tempo. Por quê? Porque o tempo é precioso. Entendeu? E outra coisa, de manhã cedo, acordar cedo é muito bom, porque de manhã é o horário que você tem mais energia. Eu, pelo menos, é o horário que eu tenho mais energia. De tarde eu não presto pra nada. Mas mesmo assim eu trabalho.
Mas de manhã é o horário, 5 horas da manhã, 5 e meia, 6, é um dos melhores horários para acordar, e você acorda disposto. Porque você dormiu bem, você reconfigurou seu cérebro para relaxar, você pensou nas alternativas, e no final do dia você já carrega todo o estresse, toda a preocupação, entendeu? Então isso tudo ajuda você a ter motivação. E você fazer uma caminhada, se você gostar, que eu estou vendo ali muita gente fazer uma caminhada, entendeu? É muito importante você fazer uma caminhada. É muito importante você andar. É muito importante você fazer tudo isso, entendeu? Positivamente. Então, galera, vamos se motivar, não se desmotive. Se inscreve aqui no canal, dá um joinha aí, compartilha. Um grande abraço para vocês e uma ótima segunda-feira. Que Deus abençoe cada um. Grande abraço.